Olá você, bem-vindo à segunda parte do episódio 23 sobre moeda e o sistema bancário. Nessa segunda parte vamos abordar os juros ao consumidor. Como esse tema dos altíssimos juros cobrados pelos bancos no Brasil ao consumidor é bastante polêmico e assunto de debates entre os amigos na mesa do bar ou nos churras do final de semana, vamos conversar um pouco sobre o tema. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Os juros bancários no Brasil são dos mais altos do mundo, da ordem de 7,9% ao mês no cheque especial, equivalente a 150% ao ano, sem mencionar no absurdo dos juros cobrados no cartão de crédito, que giram atualmente na ordem de 350% ao ano. Por que isso ocorre se a taxa Selic, que é a taxa referencial interbancária, está atualmente em 13,75% ao ano? Nos próximos slides vamos listar os 5 principais motivos para os juros cobrados aos consumidores no Brasil serem mantidos tão altos. Como você já sabe, na descrição do vídeo você encontra os links para as fontes dos dados, dos artigos e das literaturas utilizadas no episódio. Então, os 5 principais motivos para os juros cobrados aos consumidores no Brasil serem mantidos tão altos são: o primeiro e mais importante, o governo brasileiro fica com boa parte da poupança disponível. O segundo motivo é a enorme quantidade de créditos subsidiados pelo governo brasileiro. O terceiro motivo é a alta taxa de retenção dos depósitos compulsórios exigidos pelo Banco Central. O quarto motivo é a crescente concentração do mercado bancário em poucos bancos. E o quinto grande motivo é a insegurança jurídica e a dificuldade de recuperação dos créditos. O primeiro e mais importante de todos, o Estado é o maior tomador de crédito. O governo brasileiro fica com boa parte da poupança disponível. Os governos federais, governos estaduais, são os maiores tomadores de empréstimos dos bancos, tomando a maior parte da poupança privada das pessoas. Por isso, sobra pouco dinheiro para ser emprestado para as pessoas e as empresas, fazendo com que os juros para o mercado sejam muito elevados. Para se ter uma ordem de grandeza, nos últimos anos, devido ao enorme déficit fiscal, ou seja, prejuízo gerado pelo governo, pois teve as despesas muito maiores do que a arrecadação de impostos, isso somado à rolagem da dívida do governo, isto é, pagar o principal e os juros da dívida antiga com novos empréstimos. Isso pode ser observado no gráfico do slide, com a trajetória da dívida pública no Brasil. Em 2010, a dívida estava na ordem de 2 trilhões de reais e em 2021 já estava em 7 trilhões de reais. Ou seja, o Estado multiplicou por 3,5 vezes o volume da dívida. Outro dado, em 2010 a dívida pública estava na ordem de 60% do PIB. Já em 2021 alcançou o patamar de 80% do PIB. É muito alto. Os juros cobrados são muito altos para essa dívida. Podemos ver no infográfico do slide a participação de cada despesa no orçamento federal. Prestem atenção na participação dos juros e da amortização da dívida na cor amarela. O governo precisou pegar empréstimos de quase 2 trilhões de reais em 2021 apenas para rolar a dívida pública. Ora, o preço do dinheiro, como de qualquer outro produto, é regido pela lei da oferta e da demanda. Se a demanda é muito maior do que a oferta, o preço, no caso os juros, será mais alto. Traduzindo, a demanda por dinheiro pelo governo brasileiro é muito grande e isso acaba provocando um aumento no custo do dinheiro no mercado. O segundo grande motivo é a enorme quantidade de créditos subsidiados pelo governo brasileiro.
O governo transfere dinheiro do Tesouro Nacional, isto é, dos impostos pagos por nós, para os bancos estatais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. E a partir deles, o governo dá créditos subsidiados, isto é, menores do que a taxa Selic, de 13% ao ano, para grandes empresas privadas, para os amigos do rei, como, por exemplo, no passado bem recente, tipo a Odebrecht, o Eike Batista, a operadora de telefonia Oi, a JBS dos irmãos Wesley e Joesley, para Cuba, para Angola. Na prática, o padrão ainda se manteve nesse governo, talvez com a mudança de alguns dos amigos privilegiados. Esses créditos subsidiados, além de consumirem recursos públicos, gera mais déficit fiscal. Ou quem você acha que paga a diferença dos juros de 6% que é emprestado para esses amigos e os 13,5% da taxa referencial Selic do mercado? Eu digo, somos nós os pagadores de impostos. Outra consequência danosa é que, como as maiores empresas, ou seja, as de menor risco, têm a fonte de empréstimos no governo brasileiro, sobra para os bancos privados emprestar para as empresas menores, que têm um nível de risco maior. E quanto maior for o risco do empréstimo, maior será os juros cobrados. Também, para dar uma ideia do volume de créditos estatais subsidiados no Brasil, ele representa simplesmente a metade de todo o crédito disponível no país. Podemos observar claramente no gráfico do slide, ao longo dos anos, a grande participação dos bancos estatais, a linha verde, e dos bancos privados, a linha azul, no montante de crédito em relação ao PIB. Ou seja, o Estado brasileiro praticamente controla o mercado de crédito no Brasil. Isto é uma característica de um Estado socialista. O terceiro grande motivo é devido às altas taxas de retenção dos depósitos à vista exigidos pelo Banco Central, ou seja, o depósito compulsório. Já apresentamos no episódio anterior a comparação da norma do Banco Central do Brasil sobre a retenção dos depósitos e a de outros países, mostrando que no Brasil é muito superior ao dos países desenvolvidos, onde a maioria pratica 0% de retenção, ou seja, não retenção, estimulando a oferta de crédito pelos bancos para as empresas e para as pessoas. No Brasil, a média de taxa de retenção exigida após o ano 2000 girava entre 30% e 40%, como podemos observar no slide com dados do Banco Central. Em 2019, o compulsório estava na ordem de 33%, e devido à pandemia, a taxa de retenção dos depósitos foi reduzida para 17%. Porém, no final de 2021, já foi novamente elevada para 20%, que é muito superior à dos países desenvolvidos, onde, como já falei, a maioria pratica 0% de retenção. Essa situação no Brasil, além de reduzir a oferta de moeda no mercado, o que, pela básica lei da oferta e da demanda, aumenta o valor do custo da mercadoria moeda, ou seja, aumenta os juros e inibe a oferta de crédito ao mercado. O quarto grande motivo é a crescente concentração do mercado bancário no Brasil. Conforme comentamos, o mercado bancário brasileiro é oligopolizado, concentrado em 5 grandes bancos, sendo 3 deles privados, o Bradesco, o Itaú e o Santander, e 2 estatais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. No Brasil, esses 5 maiores bancos concentram 75% dos ativos, comparativamente, enquanto a média dos países desenvolvidos é de 40%, uma sensível diferença. Cerca de 80% das operações de créditos estão concentradas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Itaú e no Bradesco.
Só como modo de comparação, nos Estados Unidos existem de 6.000 a 7.000 bancos comerciais. Existem vários bancos locais nas cidades que competem entre si por emprestar dinheiro para as pessoas e para as empresas. O fato de no Brasil haver apenas 5 grandes bancos dominantes se dá pelo complexo emaranhado regulatório determinado pelo Banco Central para a operação de bancos comerciais no Brasil. Essa superregulamentação combinada com taxas de compulsório elevadas reduz sobremaneira a oferta de serviços e de dinheiro, prejudicando justamente aqueles que mais precisam de crédito. Portanto, como observamos, o que existe no Brasil é um conluio entre o Estado brasileiro, que é o maior tomador de empréstimos, e o cartel ou o oligopólio de bancos mantido e protegido pelo Estado brasileiro. E o quinto grande motivo é a insegurança jurídica e a dificuldade de recuperação de créditos. Aqui no Brasil, a legislação leniente protege o calote e torna difícil e demorado recuperar o dinheiro do devedor. Aqui, os políticos tupiniquins não deixam passar nem a lista dos bons pagadores, para que essas pessoas tenham melhores condições de juros nos empréstimos. O judiciário brasileiro é lento, carregado de ideologia e cada vez mais disposto a beneficiar a parte que eles definem como hipossuficiente no jargão jurídico, ou seja, o devedor, e torna qualquer execução de dívida um processo longo e cercado de incertezas. A consequência de o judiciário ser historicamente leniente com o devedor, novamente, reflete-se nas taxas de juros praticados pelos bancos. Quanto mais alto o risco de não receber o pagamento pelo empréstimo, maior serão os juros cobrados. A solução mais prática e viável, mas politicamente impopular, é permitir a alienação fiduciária ou a reintegração de posse em todas as modalidades de empréstimos. Sobre a alienação do bem quando do não pagamento, atualmente ela existe para o financiamento de carros e para imóveis. E não por coincidência, trata-se de um mercado em que os juros são dos mais baixos, como podemos observar no slide. Vemos a linha preta contínua, a queda dos juros, e na linha azul pontilhada, o aumento dos prazos para esse tipo de financiamento para aquisição de veículos. Observando então, de modo pragmático, os 5 grandes motivos que mantêm os juros ao consumidor em patamares abusivos no Brasil, temos: primeiro grande motivo, o Estado é o maior tomador de crédito no Brasil. Culpado: o Estado. Segundo grande motivo, alto volume de créditos subsidiados pelo Estado. Culpado: o Estado. Terceiro grande motivo, altas taxas de depósito compulsório exigido pelo Banco Central. Culpado: o Estado. Quarto grande motivo, alta concentração bancária, manutenção do oligopólio dos bancos. Culpado: o Estado. Quinto grande motivo, enorme nível de insegurança jurídica. Culpado: o Estado. Portanto, o maior responsável pelo nível absurdo dos juros ao consumidor no Brasil, dos atuais 150% ao ano no cheque especial e 350% ao ano no cartão de crédito, é o Estado brasileiro. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, pelo spoiler da charge ao lado, que faz piada com a impressão de dinheiro em volumes absurdos pelos principais bancos centrais do mundo, nós vamos conversar sobre as moedas em circulação, classificadas como Fiat Money, ou seja, baseada apenas na confiança. Será que realmente é confiável? Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.